Olá, alunos. A Prof. Cris espera que estejam todos bem. Vamos dar continuidade aos nossos estudos, trazendo a raiz quadrada exata de um número não negativo e a raiz cúbica exata. Para definir a raiz quadrada, eu vou considerar uma das faces do cubo mágico. E com a seguinte pergunta: temos 9 quadradinhos em uma das faces do cubo mágico. Quantos quadradinhos tem em cada lado desse quadrado? Então, analisando o quadrado, concluímos que o lado desse quadrado tem 3 quadradinhos. Para responder essa questão, poderíamos calcular a raiz quadrada de 9. Observe, a raiz quadrada de 9 é um número que multiplicado por ele mesmo é igual a 9, e esse número é o 3. Portanto, raiz quadrada de 9 é 3, pois 3 vezes 3 é igual a 3 ao quadrado, que é 9. Conclusão. Se o número representa um produto de dois fatores iguais não negativos, cada fator é raiz quadrada desse número. Por exemplo, a raiz quadrada de 81 é 9, pois 9 vezes 9 igual a 9 ao quadrado, que é 81. E indica-se, através do radical, o número que vai dentro da raiz chama-se radicando e o resultado, então, a raiz quadrada. Raiz quadrada de 81 igual a 9. É uma observação importante. Todo número quadrado perfeito tem raiz quadrada exata. Como nós estudamos os números quadrados perfeitos anteriormente, podemos identificar, então, algumas raízes quadradas exatas facilmente. Para falar da raiz cúbica, eu vou usar o cubo mágico novamente. E com a seguinte questão: o cubo mágico é formado por 27 cubinhos. E a pergunta é: quantos cubinhos tem em cada aresta desse cubo? Analisando o cubo mágico, nós podemos concluir que cada aresta tem 3 cubinhos. Poderíamos calcular a raiz cúbica de 27 para responder essa pergunta. Observe que raiz cúbica de 27 é 3, pois 3 vezes 3 vezes 3 é igual a 3 ao cubo, que é 27. Conclusão. Se um número representa um produto de 3 fatores iguais, então cada fator é a raiz cúbica desse número. Por exemplo, a raiz cúbica de 125 é 5, pois 5 vezes 5 vezes 5 é igual a 3 ao cubo, que é 125. Indica-se raiz cúbica de 125 igual a 5. Para compreender melhor, as raízes quadradas de números grandes, vamos resolver esses dois exemplos. Então, a raiz quadrada exata de 400. Como nós já trabalhamos com a fatoração para verificar se um número é quadrado perfeito ou não, é essa mesma fatoração que que facilita o processo para encontrar a raiz quadrada exata quando o número é um número grande. Então, fatoramos o 400, só que vamos escrever raiz quadrada de 400 e colocar a fatoração completa dentro da raiz. E observe que como a raiz é quadrada, todos os fatores estão elevados ao expoente 2 e todos saem da raiz. Então, portanto, a raiz quadrada de 400, que é igual a 2 ao quadrado, que multiplica 2 ao quadrado, que multiplica 5 ao quadrado, será igual a 2 vezes 2 vezes 5, 20. Da mesma forma, raiz quadrada exata de 1225. Fatoramos o 1225 e vamos escrever a raiz quadrada de 1225 é igual a raiz quadrada de 5 ao quadrado vezes 7 ao quadrado, que é a fatoração completa do 1225. Como ambos são elevados ao quadrado e a raiz é quadrada, podemos escrever 5 vezes 7 igual a 35.
Portanto, a raiz quadrada de 400 é 20, porque 20 vezes 20 é 400, 20 ao quadrado é 400. A raiz quadrada de 1.225 é 35, porque 35 multiplicado por 35 é igual a 35 ao quadrado, que é igual a 1.225. Exemplo 2. O número 1,96 na forma decimal tem raiz quadrada exata. Determine essa raiz. Aqui, para determinar essa raiz, a gente vai lembrar um pouquinho das nossas aulas. E a sugestão é que, inicialmente, vocês transformem 1,96 em fração, como nós já fazíamos nas atividades de sala de aula. Então, em forma de fração, temos 196 centésimos. Calculamos a raiz quadrada do numerador, calculamos a raiz quadrada do denominador. Raiz quadrada de 196 é 14, raiz quadrada de 100 é 10. E dividindo 14 por 10, temos então 1,4. Essa é a raiz quadrada exata de 1,96. Terceiro exemplo, raiz cúbica de 1000. Essa ficou simples. A fatoração do 1000, lembrando também que já fizemos em sala, 10 ao cubo, uma vez que o 1000 tem 3 zeros, o número de zeros corresponde ao expoente. Então, raiz cúbica de 10 ao cubo, como o índice do radical é igual ao expoente do radicando, o resultado é 10. Conclusão, raiz cúbica de 1000 é 10. Portanto, 10 vezes 10 vezes 10 igual a 10 ao cubo, que é 1000. Qual é a raiz cúbica de 1728? Como o 1728 já é um número grande, nós também vamos recorrer à fatoração. Fatoramos o 1228, escrevemos a fatoração completa dentro da raiz. Observem que todos os expoentes são 3, né, igual ao índice 3. Então, nós podemos escrever que a raiz cúbica de 1728 é 2 vezes 2 vezes 3, que é igual a 12. Portanto, 12 ao cubo é igual a 1728. Para concluir, eu gostaria de comentar sobre a relação entre a raiz quadrada e a potência, a raiz cúbica e a potência, quando nós calculamos a raiz quadrada de 9 igual a 3, porque 3 ao quadrado é 9, a raiz cúbica de 27 igual a 3, porque 3 ao cubo é 27, e assim para as demais raízes quadradas e cúbicas exatas, essa relação que existe entre a potência e a raiz, que vocês também analisassem, né, e prestassem atenção nessa relação. E para compreender melhor, nós vamos desenvolver algumas atividades e um bom estudo.